Para o Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor dessa igreja, dos obreiros dessa igreja. Louva a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha sogra. E aprove a Deus estarmos aqui nessa noite. Amém. Para louvar, para bendizer o seu santo e poderoso nome. Abra as nossas Bíblias, irmãos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Hebreus 11, capítulo 6, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Senhor, meu Deus e meu Pai, te glorifico pela tua palavra que foi lida. Te glorifico, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor venha nos usar da maneira que o Senhor quer, não do jeito que o homem quer. Que seja louvado e agradecido o teu nome uma vez mais pelo poder da tua palavra. Fala conosco e que o teu nome seja engrandecido na noite deste dia uma vez mais, em nome de Jesus. E os irmãos tomam os nossos assentos, glorificando o Deus da glória. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Foi o Senhor que nos trouxe. Antes mesmo da gente saber, o Senhor já tinha escrito este dia, já estava escrito o meu nome como ministrante da noite desse dia. Mesmo sem eu saber, mesmo sem a igreja saber, Deus, Ele antecede, sabe de tudo, de todas as coisas, do que vai acontecer amanhã, no futuro, Ele sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós estamos numa campanha, é o segundo dia da campanha, e o tema que nos foi passado é o poder da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar o Senhor. E nós temos muitos exemplos lindos de fé, de homens e mulheres de Deus, homens que já vieram, já passaram, já escreveram a sua história, né? Já deixaram a sua história escrita, e muitos também entre nós, como não dizer, né, das nossas irmãs, dos nossos irmãos, que tem muitos testemunhos de fé, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero colocar aqui um testemunho de fé. Um testemunho meu de fé, eu ainda há cerca de aproximadamente uns 2 anos e meio atrás, eu cheguei numa casa lá no setor Câmara do Moraes, o pedreiro estava lá dentro da casa, eu cheguei lá. Estava construindo a casa, eu cheguei lá e bati o pé, ali no alicerce da casa, e eu tomo posse em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus. Paulo tem glória no nome do Senhor, vamos fazer 2 anos que eu estou morando na casa. Que o nome do Senhor seja glorificado. Irmão, é um ato de fé, é um ato de fé. Você gostou, bate o pé, profetiza e acredita. Se Ele tiver para você, você vai alcançar. E o nome dele vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes os irmãos estão orando, estão pedindo, mas não tem fé, não acredita que pode, que Deus pode. Às vezes a sua condição, você não tem condição, mas Deus tem.
mas esse cachorrinho também come das entranhas e cai da mesa e das suas seguras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, irmão, que Jesus ficou tão maravilhado que libertou a filha daquela mulher. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Louvado seja Deus. Como nós vamos lembrar também, irmão, da viúva, que conta a história no livro dos Reis. A mulher que perdeu seu esposo, e a Bíblia diz que ele era um servo do Senhor, um homem que temia a Deus, buscava o Senhor, mas ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé. E a Bíblia diz que os criadores chegaram para levar os seus 2 filhos para serem escravos. E a mulher correu até o homem de Deus e disse: Senhor, chegou o meu servo, o meu marido, meu servo morreu. E agora chegou os criadores para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O que eu vou fazer? Porque tu sabe que o meu marido temia ao Senhor. Em outras palavras, o meu marido é um homem de fé. E a Bíblia diz, irmão, que Eliseu olha para ela e disse: o que tu tens em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada, além de uma pequena botija com azeite. Eliseu disse: já é alguma coisa. Volta, pega vasilha emprestada a todos os teus vizinhos. E a Bíblia diz que aquela mulher volta, pega vasilha emprestada, mas ele dá a instrução, ele disse: olha, tu pega vasilha emprestada a todos os teus vizinhos. E aí tu entra para dentro do teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite nas vasilhas. Glória a Deus. Em outras palavras, irmão, ela tinha que fazer o quê? Trabalhar dentro de casa. A Bíblia diz que ela pediu vasilha emprestada a todos os vizinhos. E era muita vasilha, não era pouca não. Agora imagine, o cara do vizinho chegando lá e: não, para que taxa? Você tem quantos taxas aí? Não, primeiro ela tinha que perguntar: quantos taxas tu tem aí? Eu tenho mais ou menos aí umas. Eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5 taxas. Me empresta tudo, você pode me emprestar? Depois eu te devolvo o empréstimo. O que é que tu vai fazer? Não, esquece. A Bíblia diz, irmão, que ela pediu muitas vasilhas emprestadas. E entrou para dentro do seu quarto, fechou a sua porta sobre si e sobre seus filhos. E ela deitava o azeite sobre as vasilhas. E quanto mais ela virava o azeite ia enchendo as vasilhas. Ela tirava uma e colocava na outra. Mas o que mais me chama a atenção é na parte que ela diz assim: ó, se a gente ler a Bíblia, os detalhes, observar os detalhes, é assim que a gente adquire fé. É observando os detalhes da vida. Diz a Bíblia que ela termina de encher todas as vasilhas e grita para o filho: me traga mais vasilha. Agora você imagina, qual que era a posição? Ela não estava dando para lá e para cá, ela não estava aqui, ó, numa vasilha aqui, numa vasilha aqui, não. Ela estava numa posição. Eu acredito, Deus, que a posição que aquela mulher se encontrava, ó. E os meninos vinham. Quando enchia, tinha um para puxar. É igual a empresa. Enchia, a vasilha um puxava. Eu acredito que é maior, pastor, porque a vasilha estava cheia, podia estar pesada. O maior puxava e o menorzinho corria com a vasilha vazia e colocava na frente da sua mãe. E ela continuava a despejar o azeite e as vasilhas iam enchendo. E diz a Bíblia
ao dono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegar com confiança, chegar com fé diante do Senhor. Chegar com fé diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu estou passando essa provação, mas eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Chegar com confiança, ao da graça, chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, mas eu continuo na tua presença. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero renovar a minha aliança contigo, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero ser um crente melhor, eu quero continuar na tua presença, eu quero ser alguém importante na tua casa. E assim Deus vai se agradar, Ele vai ser glorificado. Chegar com confiança, irmão, diante do trono da graça, é nós nos enchermos da presença dele de fé, para quando as adversidades vier, a gente não ser levado pelos vendavais. Chegar com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos, é edificar a nossa casa sobre a rocha, porque o vento vem, e quando ele sopra com força, e se a gente não tiver alicerçado, a gente vai ser levado, porque a Bíblia diz que o insensato edifica a casa na areia, mas o sensato, o sábio, edifica a sua casa na rocha. Pode soprar vento, pode soprar do lado direito, pode soprar do lado esquerdo, mas a casa nem balança, porque o nome do Senhor vai edificar a casa. Louvado seja o nome do Senhor. Poder da fé. Poder da fé é você olhar para alguém e acreditar que aquela pessoa vai ser curada. Vou dar um exemplo. Você sabe o que é uma pessoa ter fé e uma fé com poder? Não é simplesmente ela dizer: ah, eu tenho fé. Então me mostra a tua fé. Como você vai mostrar a fé? A fé ninguém vê. Você vê a fé pelas obras. Quatro homens e um amigo enfermo, paralítico numa cama. Jesus pegando uma casa e os quatro homens vão levar o nosso amigo até Jesus. Um pega do lado da cama, outro pega do outro lado. Eu imagino que aquela cama é tipo uma... Eu acredito que é um pano entrelaçado sobre duas madeiras, uma do lado e outra do outro. E aquele homem deitado no meio, pegando de um lado, outro do outro, dois atrás, dois na frente, e levando aquele paralítico até Jesus, até onde Jesus estava, né? Mas ele chegando lá, aonde Jesus passava, a multidão sempre estava. Porque aonde Jesus estava tinha pessoas enfermas, aonde Jesus estava tinha pessoas que necessitavam. Tinha gente ali, irmão, que se Jesus chegasse assim para ele e falasse assim para ele, disse: olha, hoje não dá, tem que ser amanhã. Eu vi lá, ele não estava ali nos pés de Jesus. Jesus, eu não te solto, tem que ser hoje. Eu preciso deste milagre hoje. Não pode deixar para outro dia, tem que ser hoje.
Quando a gente era menino lá no estado do Maranhão, as igrejas eram muito lotadas. Irmão, era tão lotada mesmo, tão lotada. E eles faziam as igrejas assim, faziam um monte de janela. Eu não sei para que tanta janela, acho que era porque o calor lá era tanto, o povo não colocava ar-condicionado nem ventilador. E aí, a igreja ficava lotada por dentro e lotada por fora. As pessoas tinham tanta sede da palavra de Deus, da unção de Deus, que eles se penduravam na janela. Quem não dava para entrar por lá de dentro, ficava na janela do lado de fora. E os que não ficavam na janela do lado de fora, ficavam na frente. A casa da minha mãe, a casa do vizinho, o irmão Zé Pedro. E ele cedeu uma parte do lote dele, que era muito grande, para construir a igreja. Então, a casa da minha mãe, a casa do irmão Zé Pedro e a igreja. Eu não era crente. Mas de lá de casa eu via o mistério. O povo na janela, irmão, e o povo na porta. Imagine, nos dias de Jesus, como que não é? Se o povo ia quando tinha fome, ele dava pão, multiplicava o peixe, tinha cura. Unção de Deus, glória a Deus, aleluia. Imagina Jesus entrando na cidade de Naim e encontrando a mulher com o único filho para ser enterrado. E Jesus tocando o caixão e disse: para. E não podia fazer isso, não, irmão. Não podia fazer, mas Jesus fez. Agora imagina alguém olhando para Jesus e Jesus não pode fazer isso, é antiético, não pode pagar o cortejo de fome. Eu posso, porque eu posso dar a vida quem está dentro desse caixão. Levanta, jovem. Levanta. Imagina, irmão, a unção de Deus que foi naquele lugar. Diz a Bíblia que o povo começou a glorificar Deus e dizer que Deus se lembrou de Israel, visitou seu povo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí os 4 homens chegam. Vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? Ai, irmãos. Jesus está nesse negócio. Os 4 homens chegam na porta. Dá para entrar, a multidão é grande. Eu acredito, pastor Zé, que eles ficaram mais ou menos 100 metros da porta, com tanta gente que tinha. Olhando. Imagina se tivesse posto virar a cidade. Não via. Estatura pequena, não via, irmão. Ficava sumido no meio da multidão. Tentava na janela. Na janela, irmão, só tinha cabeça. O corpo do povo estava tudo lá de fora, a cabeça estava tudo por dentro. Não tinha como entrar, não tinha. A multidão era grande, cercou o lugar. Tiveram uma ideia. Pensa na fé daqueles homens. Ah, irmãos. A fé deles foi surpreender. Então, ele está por cima. Eita glória. Aleluia. Deu para entrar pela porta, não deu para entrar pela janela? Oh, glória. Aleluia. Eu ouvi por cima. Glória a Deus. Paga a escada, subiu na casa. Desteirar a casa. A casa alheia, irmão. Imagina como que ficou o dono da casa. Se importou não. A Bíblia não conta que o dono da casa se importou. Oh, glória, aleluia. Desmanchar a casa. Irmão, se alguém chegou lá em casa, espelho no meu telhado, coisa fica feia. Aí os homens desceram. E eles desceram amarraram. Porque não tinha como eles descer, irmão. Amarraram a corda, 4 cordinhas. E desceram. Como se desse um caixão. Desceram. Jesus estava pregando, estava no centro da casa. E eles desceram até na frente de Jesus. Só isso aí. A nossa parte nós fizemos, agora é contigo. Oh, glória. Aleluia. O que a Bíblia diz? Disse Jesus, vendo a fé deles, poder da fé, irmão. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Os fariseus começaram já
verdadeiramente Jesus tinha poder, tem poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre a morte. Ele continua tendo para que o nome dele continua sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. O poder da fé. Nós não podemos perder a nossa fé. A nossa fé é a nossa ferramenta mais importante que nós temos. É a nossa fé. Diz em Efésios que ela serve para apagar os dardos inflamados do maligno. É a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, irmão, ela serve para salvar pai, salvar mãe, salvar filho, salvar vizinho, serve para curar, serve para ressuscitar. Foi pela fé, irmão, que Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Foi pela fé. Foi pela fé que Moisés abriu o mar vermelho. Foi pela fé, irmão. Foi pela fé em direção à terra que manda leite e mel, que o povo caminhou 40 anos no deserto. Foi pela fé. É pela fé, irmãos, que nós estamos aqui. É pela fé. E eu quero encerrar dizendo que é pela fé que nós vamos subir. E o versículo de encerramento é Lucas 18, versículo 8. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque ele vem buscar um povo cheio de fé, de boas obras, para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa tudo, não importa tudo, tenha fé. Isso é passageiro. O mais importante é que Jesus está voltando para buscar um povo cheio de fé e morar